qual a porcentagem de psicopatas na população? É mais alta do que eu gostaria. Todos conhecemos alguém com psicopatia. A má notícia é essa, mas a boa é que os estereótipos sobre psicopatia costumam estar um pouco errados. O experimento da prisão de Stanford. Ao refazer, o resultado é diferente. Final da adolescência e início dos 20 anos é quando muitos transtornos psicológicos aparecem pela primeira vez. Me fale sobre essas crianças. Amber, a pequena sedutora, o garoto que era um agiota solitário, e Heather, a incrível mentirosa. Muitas pessoas que são psicopatas dizem, eu não quero ser assim. É só que elas não conseguem encontrar ninguém que as ajude. Li o livro e adorei. Sério, nunca vai faltar assunto para podcasts sobre psicopatas. As pessoas amam esse tema e não se cansam. True crime, psicopatas, assassinatos ou o que há de errado com o cérebro dessa pessoa. Você percebe que meus episódios mais populares são sobre isso. Professor estuda psicopatas e descobre que era um psicopata ou algo assim. James Fallon, sim, claro, sim, o falecido James Fallon. Odeio fazer isso, pois sei que ele já se foi. Mas essa história, conforme envelheço e faço mais episódios sobre psicopatas, me pergunto, será que isso era verdade? Eu não sei, quer dizer... E esse é o paradoxo, né? Se ele estava mentindo com um psicopata... Né? Que coisa estranha de se fazer. Ele deve ser um psicopata, e se está falando a verdade, é um psicopata, como ele mesmo admite. Então eu não sei, a ideia de que você pode... Bom, deixa eu voltar um pouco. Ele descobriu que era psicopata. Estou indo pela memória, então talvez precise me corrigir, já que você o conhece. Eu estava estudando psicopatas, e então um dos meus alunos pegou uma tomografia cerebral de uma pilha e disse, vamos trabalhar nesse psicopata. E ele ficou tipo, ah, legal, quem é essa pessoa? E eles disseram, é você, né? E a questão é tipo, sim, quer dizer, espera aí, sabe? É assim mesmo, tem isso. Certo? Meu Deus, esse é meu cérebro. Sou um psicopata, não fazia ideia. E acho que a pergunta que estou formulando muito mal aqui de improviso é, você pode simplesmente olhar para uma tomografia cerebral e dizer, ah, olha essa pessoa, ela é um psicopata? Não, definitivamente não. Ok, não, é tipo, sim, agora precisamos daquele som de womp womp, porque essa é a realidade decepcionante. Acho que não tenho isso preparado, trombone triste. É. Sim, não. Você não pode olhar para uma tomografia cerebral e diagnosticar quase nenhum transtorno psicológico, ou realmente nenhum transtorno psicológico. No momento, simplesmente não temos esse nível de precisão. Então isso definitivamente não aconteceu. E além disso, ele não era um pesquisador de psicopatia, ele era um pesquisador de esquizofrenia. Então eu tenho muitas perguntas sobre essa história de origem. Sim, tipo, muitas. Quero dizer, infelizmente, houve vários exemplos só no último ano ou algo assim. De pessoas cujas histórias eram bonitas demais para serem verdade e acabaram não sendo verdadeiras. Oliver Sacks, grande exemplo, teve a maioria das histórias sobre seus pacientes de neuropsicologia inventadas. Ah, cara, sim, eu sei, mas não conheço os detalhes desses casos. Eu sei que no meu programa, o grande exemplo pra mim foi Frank Abagnale, o cara do Prenda-me se for capaz. Acho que isso não tem relação com neuropsicologia, mas ele era do filme Prenda-me se for capaz. Leonardo DiCaprio. É tipo, ele fez todas essas coisas incríveis, ele se tornou um piloto falso, um advogado falso e um médico falso. Acontece que ele estava apenas na prisão por fraude de cheques durante o período em que tudo isso supostamente estava acontecendo. Não há registros disso em lugar nenhum. Ele nunca trabalhou com o FBI em nada disso. Tudo foi um golpe e ele virou especialista em fraudes. O engraçado é que isso já era um sinal de alerta. Mas, de novo, ele tinha tanta prova social que eu ignorei isso. Quando eu trouxe ele pro programa e a gente falou sobre fraude, eu pensei, esse cara não sabe muito sobre isso, ele não entende. Ele tá me dizendo a mesma coisa que estava no filme e esse negócio de explicar de forma leiga. Mas ele não é exatamente um especialista, além de, tem todos esses chavões que você pode falar sobre fraude, certifique-se de fazer sua devida diligência. Ele realmente não tinha nenhum tipo de insight único. E eu fiquei pra um especialista em fraude, esse cara com certeza soa como um amador pra mim. E você sabe, eis que ele era só um otário que foi pego por fraude de cheque. Porque não era nada sofisticado. E aí inventou toda essa história e depois vendeu, e essa foi a grande fraude. Talvez você devesse ser, algum tipo de perfiladora do FBI ou algo assim, muito bem detectado. O que você deve fazer, em vez de ser um perfilador, é apenas dizer, isso parece besteira, não importa quantos acreditem nisso.
Ainda parece besteira, mas eu disse, uau, isso parece besteira. Porém, todo mundo acredita. Tem até um filme sobre isso. A ARP contratou ele como o cara deles pra fraudes. Deve ser só um dia ruim dele. Ou então, eles arrumaram todas essas desculpas pra ele e acabou que o meu instinto, a minha primeira impressão, estava certa. Se você entrevistasse 1000 pessoas que o conheciam, diriam, nunca fez muito sentido, mas ele tinha esse emprego e até fizeram um filme sobre isso. Então, tanto faz, sabe? É como alguém que vai no programa da Oprah e fica vendendo uma dieta ruim que é obviamente falsa. E você pensa, mas eles estavam na Oprah. E aí você fica, bom, eles estavam na Oprah, né? E aí você pensa, bom, talvez a Oprah torne vigaristas idiotas famosos, o que na verdade é a verdade, né? Ah, desculpa, Oprah, eu sei que provavelmente não é intencional. Enfim, sobre o que estávamos falando mesmo, psicopatas em vez de, Manipular, que ótimo. Eu só vou sentar aqui e te ouvir. Quero dizer, é isso que todo mundo está fazendo agora, mas é contra a vontade deles. Eles estão se perguntando quando você vai entrar na conversa. Então, psicopatia sempre é interessante pra mim porque, e eu realmente tenho perguntas sobre isso, e eu juro que vou perguntar em um segundo. Mas o livro começa com essa experiência heróica do Cory Booker. E eu não era psicopata. Só pra deixar claro. Mas me conta sobre isso, porque primeiro, eu nunca tinha ouvido isso, e segundo, se eu tivesse feito isso e fosse um político, eu nunca pararia de falar sobre isso. O que é, sabe, provavelmente bom que eu não esteja nessa área de trabalho. Quero dizer, é meio que um paradoxo interessante, né? Porque, sabe, pessoas que são políticas não podem ser humildes demais. Sabe, você realmente tem que exaltar suas próprias qualidades, né? Mas pessoas verdadeiramente altruístas são genuinamente humildes. É isso. É uma característica. Então, é isso que me faz acreditar que ele realmente é uma pessoa genuinamente altruísta, porque ele realmente não fala sobre isso como se fosse algo heróico. As pessoas nunca falam sobre o que fizeram. Então, o que aconteceu foi que na época em que ele ainda era prefeito de Nova York, isso foi há mais de uma década. Ele estava dirigindo para casa, para o bairro dele e quando ele chegou na garagem, descobriu que a casa do vizinho estava pegando fogo e eu acho que ainda não tinha ninguém lá para ajudar. A vizinha dele estava no jardim da frente gritando que, se não me engano, a filha ainda estava presa na casa, assim como muitos heróis fariam nessa situação. Booker disse que agiu por impulso, sem pensar nos prós e contras ou em como seria visto pelos eleitores. Apenas entrou e teve que afastar seu segurança. O segurança dele o puxava pelo cinto para impedir sua entrada no prédio, mas ele conseguiu se soltar. Correu escada acima e entrou no prédio. Atravessa a cozinha em chamas, com brasas caindo e fumaça nos pulmões. Tateia até o quarto ao lado e encontra a filha da vizinha inconsciente, colocando-a no ombro. E então, você sabe, meio que tropeça de volta pela cozinha novamente. Brasas e cinzas caindo sobre ele, fumaça enchendo seus pulmões, e então, você sabe, desaba no quintal lá fora, depois de ter resgatado uma mulher que ele nunca tinha conhecido antes. Acho que ele foi levado ao pronto-socorro por inalar fumaça e ter queimaduras. Quero dizer, foi realmente incrível o que ele fez e, sabe, o mundo inteiro ficou admirado com ele. E, sim, O segurança teve um dia ruim, provavelmente vou ser demitido. foi uma grande falha do segurança, sim. Meu trabalho é impedir que você morra, mas deixei você entrar em um prédio em chamas. Juro que tentei impedir. Ou talvez seja, tive que lutar com ele. Ele disse que se você for lá, tem que sair. Você tem que inventar alguma coisa sobre como eu tentei te impedir, beleza? Caso contrário, eu tô ferrado. Eu até imaginei que o segurança pudesse ter ido com ele, mas... Era isso que eu esperava que você dissesse. Então os dois correram pra lá. Enquanto isso, o segurança pensa, tentei, mas não vou fazer isso. Agora que eu penso nisso, acho que o segurança realmente, ajudou sim, no final das contas. Quer dizer, ele não ficou lá o tempo todo, mas acho que ele acabou ajudando a tirar a mulher do prédio em algum momento. Então, ele se redimiu. Mas, sabe, eu não sei. Todo esse episódio revelou algumas coisas sobre heroísmo. Uma delas é que existe uma grande diferença entre não ter medo e ser corajosa. Acho que isso é fundamental para compreender o alcance das personalidades humanas. Então, a primeira coisa que as pessoas pensam quando ouvem sobre algo assim é: essa pessoa é incapaz de sentir medo. Se fossem fazer algo tão perigoso, mas se você ouvir o que Cory Booker disse depois, ele falou o quanto ficou apavorado em todas as entrevistas. Sabe, ele tinha certeza de que ia morrer, ele estava absolutamente apavorado, tudo o que sentia era medo.
E isso sugere que há algo nas pessoas muito altruístas, além de apenas insensibilidade ao medo, o que na verdade não é uma virtude. Na verdade, elas têm a capacidade de superar o medo, porque realmente se importam com outras pessoas, então isso é uma ótima ilustração delas. Isso não é a mesma coisa. Mas você viu Alex Honnold escalar o tipo A101 na semana passada? Sim, inacreditável. E claramente não é altruísmo, mas ele, você pensa, não fica nem um pouco preocupado? Porque você está no 50 ao andar agora e se cair, não tem nenhuma corda? Tipo, é isso que todo mundo quer saber, você não tem medo de morrer? E ele já deu entrevistas em que diz, sim, mas a exposição repetida ao estímulo do medo faz com que ele diminua. Ok, isso deve ser verdade até certo ponto, mas acho que há mais. Queria falar com alguém numa trincheira ucraniana e perguntar: você está menos assustado hoje? Eles provavelmente responderão: não, não. A maioria das pessoas continua assustada no quinto dia, como no primeiro ou no quingentésimo, porque ainda há risco de morrer. Às vezes você pode relaxar, mas quando a artilharia começa, provavelmente se assusta tanto quanto eu imagino. Não sei. Sim, quero dizer, menos assustada. Quanto mais exposição você tem, não há dúvida sobre isso. Tipo, quanto mais tempo você está em uma situação ameaçadora, sabe? Você acaba se habituando. É para isso que nossos cérebros foram feitos. E claramente muitas experiências em grandes alturas sem uma corda habituaram Alex Honnold ao perigo. Sabemos que ele não é destemido, pois em sua palestra no TED ele relata ter sentido medo em várias situações de escalada diversas vezes. Na verdade, sei que ele ficou muito assustado antes de sua palestra no TED, que foi tirada de mim, como uma experiência aterrorizante, que ele não conseguiu dormir na noite anterior e acabou escalando o lado de fora do prédio do TED para tentar se livrar do nervosismo. Ok. Então, quão único é isso? Isso é interessante e eles dizem, ei, você não precisa dar uma palestra, só precisa escalar o prédio. Ah, graças a Deus. Certo. Graças a Deus. Fiquei muito nervoso por estar diante de 85 pessoas e ainda ser gravado para a internet. Isso é realmente engraçado. Então ele não é incapaz de sentir medo, mas isso na verdade tem relação com o altruísmo. Acredito que qualquer pessoa pode ser corajosa, pois temos vários sistemas de motivação no cérebro, e se o que nos impulsiona for mais forte que o medo, conseguimos superá-lo. E para ele e outros escaladores como ele, dos quais conheci alguns, inclusive um dos cinegrafistas dele com quem cresci, é também um escalador impressionante. E eles simplesmente amam escalar. Eles amam tanto isso que o amor deles supera o medo. E além disso, eles não podem ser as pessoas mais tímidas do mundo. Além disso, eles têm experiência que ajuda a controlar o medo, o que também explica o altruísmo. Pessoas altruístas se preocupam mais com o bem-estar da pessoa em perigo do que com a própria segurança. Naquele momento, eu acho que naquele momento, pra mim, a questão é não. Cordas, tipo, você não pode ter uma experiência de medo? É tipo, não. Eu preciso ser ameaçado de morte de verdade, não só cair do prédio e ser resgatado por uma corda e tentar de novo. Ficar envergonhado por não escalar um arranha-céu é motivo suficiente para eu querer morrer? sim, eu adoraria. Eu adoraria saber sobre essa parte, porque isso não faz sentido óbvio pra mim. Por que você não poderia fazer essa escalada com cordas? Mas sabe, talvez isso, eu não sei, talvez isso faça você se sentir presa de alguma forma, que as cordas estão te segurando, eu não faço ideia. Sim, acho que precisaria de alguma restrição se estivesse escalando um arranha-céu. Por isso ele faz isso e eu não. Acho que as pessoas se perguntam sobre o que você está falando. Pensei que era sobre psicopatas. Eu quero dar uma pequena volta aqui com a gente. Você ouve sobre o experimento da prisão de Stanford, onde alguns estudantes viraram guardas e começaram a torturar os voluntários que seriam prisioneiros. E também o experimento de Milgram, onde havia um ator que estava levando choques e fingindo que doía muito. E então os estudantes continuavam dando choques no cara e dando choques no cara, e ele continuava gritando cada vez mais e mais. Além disso, na faculdade de Direito, estudamos um assassinato em Nova York, e acho que o nome dela era Kitty. Ela correu e gritou por cerca de 2 horas. O homem perseguiu ela com uma faca, esfaqueou-a, mas mesmo ferida, ela continuou fugindo e gritando, e ninguém chamou a polícia. E esse tipo de experimento é super famoso, assim como essa lenda urbana sobre o assassinato, todos são muito conhecidos. E aí você descobre 20 anos depois que, isso é meio que uma besteira, né? Esse assassinato não aconteceu. Bem, o assassinato aconteceu, mas muitas pessoas tentaram ajudar. Quero dizer, uma delas, na história da Kitty Genevieve, teve uma pessoa que desceu até lá com ela e ficou, sabe, amparando ela. E muitas pessoas ligaram para a polícia. Mas, por algum motivo, essa não é uma narrativa que gruda, né? A narrativa real, a narrativa que as pessoas querem é que quem mora nas cidades.
Porque esse era todo o ponto quando esse episódio saiu, que as cidades são apenas focos de iniquidade e indiferença. Por isso essa história colava. Diziam que ninguém ajudou, mas na verdade muitos ajudaram, como é o normal. Saiu um estudo enorme, talvez há 2 ou 3 anos, que analisou imagens de câmeras de segurança de pessoas sendo atacadas em locais públicos, de 3 países diferentes, acho que foi o Reino Unido, África do Sul e talvez Bélgica. E eu não sei se você tem um palpite sobre a porcentagem de vezes em que alguém foi atacado em público, e isso foi registrado por câmeras de segurança, e as pessoas ao redor vieram em defesa da vítima. Ah, cara, 75% das vezes. Ah, ótimo, está bem perto, 90, exatamente 9 em cada 10 vezes, ou até mais. Quase 9 em cada 10 vezes alguém tenta ajudar se você for atacado em público. Totalmente, isso é incrível, né? E a verdadeira lição do estudo de Milgram é que as pessoas são mais compassivas do que propensas a obedecer autoridades. Se você assistiu o vídeo do Milgram várias vezes, como eu, que dou aula de psicologia introdutória, o que você vai perceber é que a única maneira de fazer com que as pessoas fossem mais propensas a continuar, assustando esse inocente estranho que grita sobre o incômodo no coração, em vez de seguirem a compaixão que sentiam, as pessoas que continuavam apertando o botão de choque estavam visivelmente sofrendo, suando e esfregando o rosto. Elas pedem para parar como se não quisessem continuar. Mas quando a figura de autoridade manda continuar, elas continuam, mas só se a figura de autoridade estiver ali, bem na frente delas. A vítima está atrás de uma parede, onde não pode ser vista, apenas ouvida ocasionalmente. Quando o experimentador, autoridade e vítima têm igual destaque, estando todos na sala ou fora dela, a compaixão supera a obediência. A maioria das pessoas vai parar de administrar choques, em algum momento, durante o experimento. E o experimento da prisão de Stanford foi mais ou menos isso. Eles manipularam, eles colocaram o dedo na balança, certo? O que foi que eles não disseram? Há registros deles dizendo pra agir assim, o que não é, entende? Quão caro? Infelizmente, acho que Zimbardo queria vender uma história específica. Então, ele realmente orientou as pessoas no experimento, especialmente os que faziam o papel de guardas da prisão, que eram estudantes de Stanford. Ele orientou eles sobre o que fazer. Então, isso não é. Ele estava tentando argumentar que, se você coloca as pessoas em uma situação negativa, isso automaticamente vai provocar um comportamento negativo nelas. Mas isso não é verdade. Acontece que não é isso que acontece. Então, ele teve que dizer para eles, na verdade, eu tinha uma conclusão que eu queria, e meio que estou contando com isso, então eu preciso que isso aconteça. Tem um livro do Rutger Bregman sobre isso. Você já leu? Ele participou do programa e falou? Acho que se chama Humankind, e trata basicamente desse tema. Houve uma situação tipo Senhor das Moscas, e todo mundo esperava que virasse algo parecido com o Senhor das Moscas. E o que aconteceu foi que todos cooperaram e, sobreviveram juntos. E, sabe, ele aprofunda todas essas narrativas de que os humanos fazem isso e acabam caindo nessa corrupção e dominação sobre os outros. Na verdade, ao analisar os dados ou repetir o experimento, vê-se que as pessoas são naturalmente mais cooperativas e compassivas do que se pensa. E muitas dessas lendas urbanas, como o assassinato em Nova York ou o War, esses experimentos que foram meio que manipulados simplesmente não são verdadeiros. Esse não é o jeito que a maioria dos seres humanos realmente se comporta quando está sob pressão. Eu não poderia ter dito melhor. Sim, é exatamente isso. Nossas intuições sobre a confiabilidade e a capacidade de compaixão dos outros costumam estar muito erradas. Em média, somos desconfiadas demais. Sim, mas voltando à psicopatia, porque eu mencionei isso no começo. Qual é a porcentagem da população que são psicopatas? É um número grande, é maior do que eu gostaria de ouvir. A estatística oficial é de cerca de 1% a 2%. Os números podem ser um pouco mais altos nos Estados Unidos do que na Europa. Essa é uma ótima pergunta. Não sabemos, né? Há muitas diferenças culturais. Uma hipótese que eu gostaria de testar, embora nunca oficializada, é que há algo ligado ao fundador. Populações de pessoas que imigram, que deixam família e amigos para trás e assumem um grande risco para buscar uma nova vida em um novo lugar. Isso exige, sabe, um certo grau de insensibilidade ao risco e uma certa disposição para, sabe, romper laços com as pessoas de quem você mais gosta. Não estou dizendo que as pessoas criaram um psicopata, mas é o que acontece aqui. Exatamente, com certeza. Definitivamente não. Ai, Deus.
Mas eles têm o suficiente daquele tipo de, sabe, só o bastante, mais das características que, se você tiver em grandes quantidades, criam psicopatia. Que isso pode deslocar a média da população, só um pouquinho. Isso poderia resultar em muitas pessoas indiferentes aos entes queridos, insensíveis ao sofrimento e punição, ou seja, pessoas com psicopatia. Então, de qualquer forma, é cerca de 1 a 2%. Mas aqui está o grande problema. É muito difícil dizer onde traçar o limite, porque é assim. A psicopatia não é um grupo natural, mas um conjunto de traços que varia na população. O limite para defini-la é um tanto arbitrário. Acho que tem que ser assim, né? Conheço muitos fundadores e acho que sou um. No fim, isso aqui é uma empresa de mídia. Me afastei da família em Michigan, fui morar no exterior por um tempo, mas tenho quase certeza de que não sou psicopata. Tipo, eu tenho um alto grau de confiança de que me importo muito com outras pessoas, não sou totalmente insensível aos sentimentos delas, coisas assim. Mas então, de 1 a 2%, ok, isso ainda acho que é muito mais alto do que a maioria das pessoas gostaria. Eu estava meio que esperando por 1 em 1000, mais 2 em 100, 1 em 50, isso é tipo, você encontra essas pessoas no dia a dia. Ah, sim, você conhece alguém com psicopatia? Entre 1% e 2% da população possui um nível clinicamente significativo de psicopatia. Como a maioria tem redes sociais com 100 a 150 pessoas, todos conhecemos alguém com psicopatia. Essa é a má notícia, mas a boa é que os estereótipos sobre psicopatia geralmente estão um pouco errados. Então, a pessoa com psicopatia, você já conhece, talvez só não tenha reconhecido isso. É isso que o comportamento dela revela. Quanto mais eu faço programas como esse, mais eu penso, sabe de uma coisa? Aquela pessoa provavelmente, porque ela não é nem um pouco uma assassina violenta. Claro, não estou falando do meu amigo que foi preso. Tenho desses também, mas tenho amigos que não faziam nada na faculdade e acabaram expulsos. E aí ele meio que deu um jeitinho, passou pela recuperação acadêmica, depois foi para o exterior e fez um Fulbright. E é tipo, você era o cara que os professores já tinham desistido, achando que não ligava para nada, e aí você foi lá e fez um Fulbright. E não é como se essa pessoa fosse um gênio discreto. Ele só era muito disposto a mentir e teve um cara que conseguiu um Fulbright. Preciso ter cuidado para não falar nada que o identifique, já que ele agora é bem conhecido. Fundou uma empresa e depois teve problemas por algo. Eu perguntei como ele faria isso e ele respondeu que estava dando palestras sobre a África. Questionei, mas você não é especialista, já foi para a África? Ele disse, Jordan, basta dizer que é especialista que as pessoas acreditam. Eu respondi, isso é mentir, mas faça do seu jeito. Essa era a estratégia dele. Ele escreveu um livro e foi. Parece o Frank Abigail. Um pouco. E eu lembro, tipo, não tem como você sair impune disso. E, tipo, centenas de milhões de dólares na startup dele que é bem sucedida. Depois pensei, não, você definitivamente está saindo impune disso. É isso que você fez até agora. As pessoas podem sair impunes dessas coisas. E é isso, e sabe, essa pessoa talvez nem chegue ao nível clínico de psicopatia, mas ele parece, só pela descrição breve, que ele pode muito bem estar indo nessa direção, e isso é muito mais tipicamente psicopático. Um certo desrespeito pelas regras, né? Uma crença de que você é mais importante do que as outras pessoas. E que, sabe, está tudo bem fazer coisas que exploram, usam ou prejudicam outras pessoas. Porque você importa e eles realmente não importam. E pessoas que são psicopatas não são necessariamente violentas. Eu conheço muitas pessoas com psicopatia que não são nada violentas. Porque a violência, no fim das contas, em muitos casos, é meio que uma ferramenta que as pessoas usam para conseguir o que querem e, sabe, pessoas que são psicopatas podem usar essa ferramenta, mas muitas delas não usam. Elas realmente só querem conseguir o que querem. E o que acontece com outras pessoas como resultado do comportamento delas não é algo que as preocupe muito. Isso é interessante, né? Porque eu conheço muitas, quer dizer, não deveria dizer muitas. Eu conheço algumas pessoas que eu suspeito que sejam psicopatas. Nenhuma delas é violenta. Bem, com exceção daqueles que foram parar na prisão, né? Mas eu realmente acho que o motivo pelo qual a maioria deles não é violenta é porque eles pensam: por que eu precisaria ser violento para conseguir isso? Tudo o que eu preciso fazer é mentir descaradamente. Vai ser muito mais eficaz. A violência nem chegaria ao objetivo que eu quero, né? Você não pode agir com violência e esperar que investidores de capital de risco apoiem sua empresa. Isso seria o oposto do ideal, né? Então, mas eu acho, eles seriam violentos se pudessem conseguir os resultados que precisam desse jeito, possivelmente. E tipo, meu amigo de infância que matou a namorada, cortou ela em pedacinhos e agora está cumprindo prisão perpétua.
Tipo, esse cara usou violência pra conseguir o que queria, certo? Ou pra, tipo, agir por impulso. Bom, foi uma reação impulsiva, eu acho. Que a namorada dele, tipo, terminou com ele ou algo assim, e ele matou ela. E aí ele entrou em pânico e escondeu o corpo de um jeito bem horrível. Então, eu não sei se isso é psicopatia, mas com certeza parece, sei lá. A violência é. Definitivamente muito antissocial. O problema com pessoas assim, principalmente homens jovens, mas também mulheres no fim da adolescência ou início dos 20 anos, é que este é um período em que surgem muitos transtornos psicológicos, como esquizofrenia e transtorno bipolar. O que pode levar pessoas a se envolverem em comportamentos ruins, incluindo, em alguns casos, comportamentos violentos, especialmente sem propósito. Muitas vezes você vê pessoas dessa faixa etária como assassinos em série que saem e atiram em desconhecidos. Esse comportamento é totalmente sem propósito. Isso não serve a nenhum objetivo nem traz benefício algum para quem faz isso. E, na verdade, muitas vezes as pessoas que fazem esse tipo de coisa não estão, sabe, elas estão se tornando psicóticas, estão nos estágios iniciais disso. Não é uma escolha racional, enquanto as pessoas que são psicopatas, quase sempre o comportamento delas serve para alcançar algum objetivo próprio. Felizmente, na maioria das vezes, a sociedade é estruturada para que você consiga o que deseja, especialmente sendo pró-social e fazendo o certo. E é esse tipo de sociedade em que queremos viver, onde coisas melhores acontecem com você quando faz coisas pró-sociais do que quando faz coisas antissociais. Se você for uma pessoa desagradável, certo? Se você está obviamente manipulando as pessoas, se está batendo nelas, se está ameaçando-as, as pessoas não vão gostar de você e não vão querer ter um relacionamento com você, não vão querer te ajudar. Você será punido, seja legalmente ou com algum outro tipo de sanção. Isso é bom, não é? Queremos uma sociedade assim. E assim, na maioria das vezes, até mesmo pessoas que são psicopatas acabam se comportando de maneira pró-social porque isso é benéfico para elas. E sabe, isso faz mais sentido e é o mais prático. Sabemos a porcentagem de criminosos que são psicopatas, é fácil medir isso. Sim, então se você usar a medição mais comum de psicopatia nas prisões, que é chamada de Lista de Verificação de Psicopatia Revisada, ou PCLR, a estimativa é que cerca de 50 a 60%, eu acho, dos criminosos violentos ou das pessoas na prisão que são violentas são psicopatas. E talvez cerca de 25% das pessoas na prisão, no geral, sejam psicopatas. Ok, isso realmente faz muito sentido, né? Quero dizer, tem aquelas pessoas que não conseguem se controlar, decidem simplesmente matar os outros traficantes pra ficar com o negócio deles. É tipo, ok, você tem algo errado, tem mais de um parafuso solto. Se esse é o seu plano de negócios, né, e você está colocando isso em prática, Na verdade, eu fiquei surpreso ao ler que muita agressividade é realmente herdada. Eu não sabia que existia um fator de hereditariedade pra agressividade. Quer dizer, acho que faz sentido. Outros traços de personalidade também podem ser herdados, como a agressividade. Com certeza, sim. Não existe nenhum resultado psicológico que não tenha alguma hereditariedade, certo? Que não tenha nenhuma base genética de jeito nenhum. Acreditamos que, em média, traços de personalidade são 50% hereditários. Metade da variação decorre de fatores genéticos, o que vale também para a psicopatia e a agressividade. Metade, ou talvez até 2/3 da variação nesses traços é hereditária. Isso pra mim é... Bem, aqui vai uma pergunta pra você, e eu suponho que talvez seja realmente difícil ou até impossível de responder. Algumas pessoas agem com agressividade conforme seu contexto de vida, certo? Por exemplo, meu pai cresceu em um bairro ruim, mas decidiu ir para a faculdade e mudar de vida. Ele fez isso, mas muitos com quem cresceu não. Eles entraram para uma gangue ou algo do tipo e não conseguiram vencer na vida. Então, não é que meu pai, só pra dar um exemplo, não tenha um lado agressivo. É só que isso ficou desligado a vida toda porque ele não usa esse lado, entende? Então isso, mas meu pai, se fosse em outras circunstâncias, tipo se ele realmente não pudesse ir pra faculdade ou algo assim, e tivesse que continuar trabalhando na linha de montagem da Ford. Talvez ele se envolvesse em brigas de bar ou desenvolvesse um problema com álcool e passasse a agredir pessoas, entende? Como meu bisavô ou tataravô, sei lá, tio, tia, tanto faz. Ele era tipo um capanga da máfia judaica. O motivo pelo qual ele fazia isso, eu sei qual é. Acho que pode ter sido o avô da minha mãe ou algo assim, preciso perguntar pra ela.
O motivo pelo qual ele fez isso foi porque ele tentou conseguir um emprego na Ford. E eles disseram, nós não contratamos judeus, e ele ficou tipo, droga. Então, quando começaram a criar sindicatos, os quebradores de sindicatos disseram, ei, nós contratamos judeus. Seu trabalho é ir bater nas pessoas que estão tentando criar sindicatos. E ele ficou tipo, tudo bem, eu preciso de um emprego. Então ele fez isso e tipo, a única foto que temos dele é ele batendo em um cara na rua, usando, sabe, roupas elegantes de 1903, ou seja lá de qual época era, tipo, batendo em alguém. Acho que eles provavelmente usavam roupas elegantes, mas parecem antigas e elegantes. Ele chutando um cara na rua, esse cara e outros da gangue roxa, ou seja lá qual, espancaram esses organizadores sindicais. E aqui está uma foto em preto e branco toda embaçada. E é tipo, então ele podia ter, mas o que ele queria mesmo era construir carros em uma linha de montagem. Acho que ele só queria um emprego, não pensava em ser pago para bater nas pessoas. Este é um ótimo exemplo de que a maioria das pessoas pode ser agressiva. A maioria de nós passou por isso aos 2 ou 3 anos, fase estatisticamente mais violenta da vida. Quem convive com crianças pequenas sabe disso. Mas mesmo, sabe, quando somos mais velhos, todos nós temos a capacidade para agressividade. Só que pessoas diferentes têm capacidades diferentes. Então, por exemplo, os homens são, em média, definitivamente mais agressivos do que as mulheres em todos os contextos, em todas as culturas, não importa onde você olhe. No entanto, em qualquer contexto, apenas uma pequena fração das pessoas é responsável pela maior parte da agressividade. Mas quase qualquer pessoa pode ser agressiva. Se essa era a única forma de conseguirem o que precisavam, certo? Seu bisavô não gostava de ser violento, mas não tinha outro jeito de se sustentar. E então, se essa era a única ferramenta que restava para ele, sabe? Ele pensava, tudo bem. Enquanto algumas pessoas poderiam ter se voltado para uma ferramenta como essa, mesmo que houvesse outras opções. Sim, quero dizer, veja, esse cara, aliás, ele não era exatamente um cara bom, ele tinha tipo 2 famílias e tal, sabe? Ele era assim... Ele era um desses caras. Ele não era um cara bom. Não, ele não era um cara legal passando por dificuldades. Ele era um lixo, talvez nem sempre violento, até precisar ser por dinheiro. Certo, mas essa pessoa não ligava para o bem-estar dos outros, né? Definitivamente não se importava. Não, E quero dizer, a melhor maneira de entender pessoas que são psicopatas é que elas são muito instrumentais. E vou dizer o seguinte, primeiro esclarecendo 2 coisas. Primeiro, pelo que sei, sou uma das poucas pessoas no mundo a criar um site e uma organização para ajudar quem tem transtornos de agressividade e psicopatia. Porque eu reconheço totalmente quantas pessoas por aí têm psicopatia ou têm um familiar próximo com isso, e elas realmente querem que essas pessoas recebam tratamento, certo? Muitas pessoas que são psicopatas dizem, eu não quero ser assim, eu não sei. Eu simplesmente não sei como me comportar de forma diferente. Não é diferente de alguém com qualquer outro transtorno. O problema é que elas não conseguem encontrar ninguém que queira ajudá-las. Por isso digo isso, pois tomo muito cuidado. Não uso psicopatia como insulto, é um transtorno. E eu também tenho colegas e pessoas com quem trabalhei que foram diagnosticadas como psicopatas, e eu realmente valorizei muito elas e as contribuições que trouxeram. E eu, sabe, reconheço plenamente que pessoas com psicopatia são totalmente capazes de criar um tipo de código para como querem viver. Incluindo um código que dita como o que significa ser uma boa pessoa, mesmo que elas não tenham as mesmas emoções, impulsos e motivações que outras pessoas têm. Então, acho que isso é realmente importante de esclarecer. No entanto, nesse contexto, e minhas colegas que são psicopatas vão concordar com isso, é que pessoas psicopatas simplesmente não valorizam intrinsecamente o bem-estar dos outros dessa forma. E por isso elas são muito mais instrumentais em suas interações sociais. Cada interação é sobre, tipo, o que eu posso conseguir, o que eu posso tirar dessa pessoa, o que eu posso tirar dessa situação. E é por isso que há tanta manipulação, mentira e exploração. É porque, na maioria das vezes, as pessoas são apenas ferramentas para conseguir o que quer que seja o objetivo final. Psicopatas podem surgir devido a infâncias problemáticas ou abusivas. Acho que li isso há muito tempo, e você pode corrigir se não for verdade. Que se você, digamos, tem o gene, ou seja lá o que for, mas cresce em uma família amorosa e que te apoia, talvez esse interruptor nunca seja acionado. Mas se você cresce cercado por membros de gangue na Guatemala ou algo assim, é como se pensasse, beleza, né, é assim que eu devo agir. Então, você não é só um produto do seu ambiente, mas também dos seus genes. É tipo, o que é a epigenética, certo? Com certeza, a interação entre genes e ambiente é fundamental. Então, sabe, nenhuma pessoa cresce igual a outra. Qualquer um aqui que tenha irmãos, certo? Vocês cresceram na mesma casa, mas isso não significa que vocês são idênticos. Isso também vale para pessoas com psicopatia.
Elas são diferentes desde o começo, todos os bebês, todas as crianças são diferentes desde o começo. Mas então o ambiente em que elas são colocadas meio que muda as oportunidades que elas têm, os hábitos comportamentais que desenvolvem, como as emoções delas se desenvolvem. Então, com certeza, o ambiente em que você nasce molda a forma como qualquer potencial inicial que você tenha acaba sendo expressado. Sim, crescer em ambientes violentos, como em casa ou no bairro, aumenta as chances de se envolver em comportamentos violentos. No entanto, isso varia muito de pessoa para pessoa. Então, porque o que eu sempre quero reforçar é que não é algo normal você se tornar uma pessoa violenta só porque sofreu maus tratos na infância. Na verdade, isso é atípico, porque senão a gente acaba estigmatizando todo mundo que teve uma infância violenta. Ah, eu deveria tomar cuidado com você, agora você é um perigo para mim. E isso, na verdade, não é verdade. Graças a Deus, né? Isso é atípico. É isso mesmo. Outra coisa comum é que muitas pessoas raciocinam ao contrário, achando que uma criação rígida causa psicopatia, o que não é verdade. PS é uma interação bem mais complexa. Isso quer dizer que se há um adulto psicopata, seria porque sofreu abuso na infância, sendo culpa da mãe dele. E esse tipo de pensamento tem uma longa e sórdida história na psicologia e na psiquiatria. Graças a Freud, cujas ideias, aliás, também foram praticamente todas inventadas do nada. A maioria das histórias pelas quais ele é conhecido são fictícias. Mas, sabe, ele tinha essa ideia de que tudo sobre a sua personalidade adulta, qualquer tipo de emoção ou comportamento desadaptativo que você tivesse, era resultado da infância. Sabe, ele não usava a palavra trauma, mas trauma, e isso simplesmente não é verdade. Infelizmente, esse pensamento foi usado por muito tempo com pessoas com esquizofrenia. Acreditava-se que elas desenvolviam a doença por terem mães esquizofrenogênicas, consideradas más mães. Depois foram as crianças autistas. Existia a ideia das mães geladeira, de que mães frias causavam o autismo. A mãe sempre era culpada. Ai, meu Deus, né? Isso é realmente terrível. Esses pais, além de enfrentarem os desafios de criar uma criança com necessidades extras, ainda são culpados e envergonhados por todos pelo comportamento dela. Muitos pais pensam, não fui eu, tenho outros filhos que não são assim. Não acho que causei isso, mas todos acham que sim. Ainda estamos nessa situação. Quando se trata de crianças com psicopatia, que também é um transtorno do neurodesenvolvimento, assim como o autismo, assim como o TDAH, assim como outras condições, não é simplesmente causado por uma criação ruim de forma alguma. Mas, meu Deus, as histórias que vivi... Por isso criei a organização para ajudar pessoas com psicopatia e suas famílias, pois ouvi muitos pais dizerem, não sei o que fazer, todos me culpam, não acho que causei isso. Tento ser uma boa mãe, mas todos acham que sou culpada pelo jeito do meu filho. Claro, quero dizer, imagino que a criação dos filhos pode aumentar ou reduzir a aparência ou potencialmente a expressão da psicopatia, certo? Se você age de forma violenta e seus pais dizem que não aceitam esse comportamento, isso pode diminuir um pouco. Se seus pais dizem você bateu no garoto que pegou seu dinheiro e quebrou o maxilar dele, faça assim da próxima vez. Isso não ajuda. Sim, quero dizer, existem famílias que recompensam as crianças por serem violentas. Elas, sabe, recompensam explicitamente a violência. E é mais do que isso, porém existem também variáveis que eu acho que não recebem atenção suficiente. Por exemplo, o caos doméstico, e há muita literatura agora sobre como o caos doméstico. E isso inclui, caos literal de volume, como televisões ligadas o tempo todo, muito barulho, sabe? Caos na composição da casa, pessoas diferentes entrando e saindo o tempo todo. Tudo isso dificulta o aprendizado. E isso é, sabe, tão básico para o que sabemos sobre aprendizado quanto qualquer outra coisa, certo? Para aprender qualquer coisa, seja linguagem, matemática ou como se comportar. É preciso identificar padrões mesmo em meio ao barulho e caos, o que é bem mais difícil quando há mais barulho, como em lares literalmente mais barulhentos. As crianças tendem a demorar mais para aprender a linguagem, em parte porque é muito mais difícil identificar os padrões da linguagem, em meio a todo o ruído ambiente. Isso é interessante e faz sentido, não é? Você cresce em um apartamento com 8 crianças, numa área onde precisa deixar as janelas abertas para o ar circular devido ao barulho da cidade. E você tem 3 TVs que pode ouvir a qualquer momento e 3 rádios. E a rua e seus irmãos. É tipo, boa sorte lendo Guerra e Paz para o seu trabalho de escola. É simplesmente difícil, então. Isso também é verdade quando se trata de aprender comportamentos em geral. E isso meio que volta à ideia de que uma boa sociedade é aquela onde você é recompensada quando faz a coisa certa e não é recompensada quando faz a coisa errada.
Isso também é um tipo de boa criação, certo? Você garante que as crianças consigam o que querem quando têm um comportamento correto de forma consistente, e elas não conseguem o que querem quando têm um comportamento errado. Certo, sua filha pede o iPad e te bate, mas você não deve dar o iPad, pois assim ela aprende que bater funciona para conseguir o que quer. Sabe, se eu faço uma birra no supermercado quando não ganho doce e você, ai meu Deus, eu nem consigo contar quantas vezes já vi mães fazendo isso, sabe? A criança pede doce, reclama, se irrita, faz birra e a mãe acaba cedendo. Fico pensando, você percebe o que acabou de fazer? Você reforçou a birra e agora é provável que ela volte na próxima ida à loja. Não se deve ceder a comportamentos indesejados. Alguns dizem que isso é manipulador, mas criar filhos é moldar comportamentos, já que crianças não nascem sabendo agir. É preciso ensiná-las, e isso envolve reforço. Então se você está em uma casa onde há muitas pessoas diferentes, com muitas expectativas e regras diferentes, e não há. Você não consegue perceber um sinal, tipo, o que devo fazer para conseguir o que preciso e quero? Isso dificulta aprender comportamentos. É curioso quando pensam em ambientes domésticos que desafiam as crianças a aprenderem comportamentos. Elas costumam pensar, tipo, em abuso, o que obviamente é terrível e os pais não deveriam abusar de seus filhos. Mas existem coisas mais sutis do que isso também, que podem realmente dificultar o aprendizado das crianças. Algo que me deixou mais compassivo foi, no seu livro, a ideia de que psicopatas são tão doentes mentais quanto qualquer um. Talvez uma criança psicopata seja tão doente mental quanto um adolescente com bipolaridade ou depressão severa. E eles não conseguem entender o que estão vendo na maior parte do tempo, têm dificuldade para identificar emoções nos rostos. Achei isso muito interessante, tipo eles, não que eles. Porque quando você pensa em psicopata, você pensa, eles adoram o fato de estarem machucando essa pessoa. E é tipo, talvez eles literalmente nem saibam. Parece que nesses testes eles realmente nem sabem. Eles não percebem no momento que a pessoa está apavorada, eles só... Teve um exemplo que você deu que era tipo, o que é isso? E você fala, o cara diz, não sei, mas esse é o rosto que as pessoas fazem antes de eu esfaqueá-las. E você fala, isso é medo, e eles erraram. Toda vez eles só falam, esse é o rosto de antes de esfaquear. Eu não sei o que é isso direito. E eu acho que é um exemplo tão bom, porque eu acho que isso faz com que seja um caso tão convincente de que existe realmente um déficit. Tipo, se você está olhando para o rosto de uma pessoa que está extremamente apavorada, e você olha para aquele rosto, e você fica tipo, eu não sei o que. Por que você chamaria isso assim? Não consigo pensar em nada, mesmo sabendo. Quando estou prestes a esfaquear alguém e a pessoa acha que vai morrer, ela fica assim. O que considero problema, talvez nem todos concordem, mas para mim faz mais sentido que pessoas psicopatas sejam essas que conhecemos. Uma diferença é que eles apresentam déficits muito precoces na experiência do medo. Eles não reagem ao perigo ou risco de punição tão intensamente quanto outros e não aprendem a evitar situações que levam à punição com facilidade. Eles não têm reação fisiológica intensa ao risco de serem machucados. Já trabalhei com crianças psicopatas que afirmam nunca sentir medo. Teve uma criança que até preencheu um questionário perguntando, sabe, sobre experiências de medo. Ela simplesmente achou que meu questionário não estava fazendo as perguntas certas, sabe? E então embaixo ela escreveu assim, eu nunca senti medo. Hashtag. Nunca? Beleza. Eu entendo, eu nunca senti isso. Exatamente o que... Eles sentem no lugar, então? Nada ou outra coisa? Às vezes elas não sentem muito, certo? Simplesmente não percebem muita excitação ou agitação autonômica. Em outras ocasiões, sentem algo mais próximo da excitação, certo? Essa é uma boa forma de explicar a busca por emoções em psicopatas, que não deixam de sentir. Por isso, por exemplo, pessoas com psicopatia costumam dirigir de forma arriscada. Em estudo recente, perguntamos sobre comportamentos antissociais e constatamos que adultos muito psicopatas na comunidade apresentam principalmente problemas ligados ao uso de substâncias. Muitas vezes consiste em buscar emoções, como dirigir de forma imprudente e arriscada, que também é uma busca por emoções. Cara, algumas dessas crianças psicopatas, isso foi... eu nunca ouvi nada parecido com isso, me fale sobre essas crianças. São 3. Âmbar, Pequena Sedutora, O Garoto Agiota e Éter, A Mentira Incrível. Gostaria de ouvir sobre eles, pois raramente pensamos em crianças psicopatas. Sim, vou dizer que são pseudônimos e que fiz o possível para proteger a identidade deles. Então, nenhuma dessas crianças eu acho, o que a maioria das pessoas imagina. Quando eu falo sobre crianças psicopatas. E, na verdade, uma das crianças que eu realmente acho que se encaixa na imagem mental que muitas pessoas têm de uma criança psicopata
Ao final dos testes, percebemos que ele não era psicopata, apenas fingia para parecer durão. Esse menino vinha de uma família muito problemática. Acho que a mãe tinha sérios problemas de saúde mental. O bairro onde ele cresceu era muito pobre e violento, e ele já havia se envolvido em diversos crimes. Ele parecia durão, as pessoas até saíam do caminho quando o levávamos pelos corredores do NIH. Ele era alto e, sabe, ele meio que andava com aquele jeito de cara durão, tipo um ar de superioridade. E sabe, todas as perguntas que fazíamos pra ele eram sobre uma arma caindo do cara no colo dele. E sabe, ele já tinha sido baleado, já tinha atirado em outras pessoas, todo tipo de roubo e todo tipo de delinquência. Mas aí, quando chegou a hora de realmente escanear o cérebro dele para os estudos de neuroimagem que estávamos fazendo, ele começou a fazer muitas perguntas, o que geralmente é um sinal de que a pessoa está nervosa. Pensei, isso não está certo, o que está acontecendo? E ele não levantava da cadeira quando era hora de ir ao magneto. Por fim, ele disse, só quero minha mãe, não acho que vou conseguir. E ele foi tão doce, como se a máscara tivesse caído, aquela postura de durão desapareceu. Ele pediu desculpas pra gente. Eu disse, desculpa, eu queria muito, mas achei que conseguiria. Ele nos deu um abraço enorme com seus bracinhos magros. Lembro de pensar, essa é a imagem mental que muitos têm de uma criança psicopata, mas ele não é assim. Ele teve uma vida difícil, tenho certeza, não em tudo, mas em muita coisa, e assumiu essa postura de durão para compensar. Enquanto as crianças psicopatas com quem trabalhamos, que sabe todas as perguntas que fizemos a elas, confirmaram completamente a personalidade altamente psicopata. Não acho que se encaixem tão bem nos estereótipos das pessoas. Então, o agiota sobre quem você está perguntando era um garoto que era simplesmente o menino mais fofo e simpático. Ele tinha 13 ou 14 anos quando o conhecemos pela primeira vez. Ele veio de um dos subúrbios ricos de Washington, D.C. Um pai muito gentil que trouxe esse garoto. E o pai claramente estava tentando fazer tudo o que podia pelo filho. A ponto de escrever esse longo poema rimado que entregava aos professores dos meninos no primeiro dia de aula, pois sabia que todo ano seria difícil. Porque esse menino se metia em tantos problemas na escola e o pai queria muito que os professores enxergassem as coisas boas sobre o filho, que ele era muito divertido, engraçado, era bastante inteligente, bom atleta, mas ele percebeu que tinha talento para encrenca e gostava muito de dinheiro, então aceitava desafios, muitas vezes por isso. Ele andava de bicicleta no telhado da escola e fazia mortais para trás. Mas além disso, ele comandava uma pequena operação de agiotagem no quarto dele, uma loucura, né? E ele cobrava, e ele estava no ensino fundamental na época, eu acho, e ele cobrava dos alunos do ensino médio, sabe, dos veteranos, $1 de juros por dia, juros diários nos empréstimos, que ele dava para eles e ameaçava com esses fogos de artifício totalmente ilegais se eles não pagassem em dia. Era impressionante a sua maneira. Mas, e o fato é que você simplesmente não conseguia não gostar dele. Quero dizer, ele simplesmente, do jeito que contava essas histórias. E essa é uma das coisas sobre psicopatia que eu acho que muitas vezes engana as pessoas, porque elas confundem se gostam pessoalmente de alguém com o fato dessa pessoa ser psicopata. Minha experiência mostra que se alguém com transtorno de personalidade quiser que você goste dela, você vai gostar. Ah, isso é assustador. É muito difícil não gostar. E na verdade, sabe, todas as pessoas com quem trabalhei e conheci que são psicopatas, eu realmente, quero dizer, eu realmente gosto de trabalhar com eles, conversar com eles, eles são pessoas realmente interessantes e agradáveis. E eu acho que isso dificulta, às vezes, para as pessoas perceberem que alguém de quem elas gostam pessoalmente está vivendo uma vida totalmente diferente em outro contexto e tem feito coisas realmente terríveis por trás dos bastidores. E você ouve isso o tempo todo, as pessoas dizem, não acredito que essa pessoa poderia fazer isso, porque eu realmente gosto dela. E é tipo, bem, isso é porque ela queria que você gostasse dela. Bem, quero dizer, olhando pra trás, esse provavelmente não é o exemplo mais adequado, mas meu amigo de infância, Amir, minha mãe adorava ele. E ele era tão doce, e os professores adoravam ele, e ele era tão gentil. E eu me lembro que eu tinha esse jogo de computador ou ele tinha esse jogo de computador que ele gostava muito. E eu ia lá, a gente jogava o dia todo, dormia lá e jogava de manhã. Os pais dele me davam comida. Eu amava esse jogo, amava muito. Na próxima vez que veio à minha casa, ele trouxe isso pra mim, que os pais dele compraram. Devíamos estar na primeira série. Ele simplesmente me deu, e eu fiquei surpresa. Ele disse, você gosta tanto que pedi pra minha mãe comprar pra você.
E esse é o valentão. Bom, talvez, mas ele só foi um amigo incrível comigo. Depois, já mais velho, matou a namorada e a cortou em pedaços. Esse era aquele cara uau, e foi tipo, que diabos? E minha mãe ficou tipo, não sei como isso é possível. O que houve entre quando conhecíamos ele e esse evento que mudou o garoto? Minha mãe tem várias teorias malucas, como ele ter sido muito mimado. Muitas crianças que ganham presentes demais não saem matando pessoas brutalmente e tentando esconder o corpo. Então, provavelmente, não é esse o motivo. Não quero tirar muitas conclusões ainda sobre o que aconteceu com Rob Reiner e qual o problema com o filho dele. No entanto, Rob Reiner é... sim, você. Ele e a esposa foram mortos pelo próprio filho, quem? Acho que surgirão muitas evidências sobre transtornos de personalidade, mas ainda estamos aguardando. De qualquer forma, muita gente tem apontado que ele era muito mimado, mas eu penso, ele tinha irmãos. Havia várias crianças na casa, todas criadas pelos mesmos pais, e os outros parecem estar indo muito bem. Esse garoto era diferente, tinha problemas de comportamento e, desde o início, dificuldade para controlar o temperamento. Sabe, Ele tinha problemas de dependência que tentava medicar, ou seja lá o que for, quero dizer, seja lá o que causa dependência, né? Em certos casos, então, a psicopatia é uma forma de dano cerebral, ou é só como se você tivesse feito uma escolha diferente de todo mundo? seu cérebro simplesmente se desenvolve de forma diferente e a gente ainda não sabe todos os detalhes, mas acabou de sair um estudo enorme sobre isso. Acho que é o maior até agora, com milhares de crianças com sérios problemas de comportamento. Algumas também mostram traços psicopáticos ou insensíveis e sem emoção já na infância. Há diferenças na estrutura cerebral durante o desenvolvimento completo, indicando que algo diferente ocorre nesse processo. Eu não sei se eu chamaria isso de dano cerebral necessariamente, mas certamente não está funcionando da mesma forma. Por exemplo, há uma estrutura chamada amígdala. Esse grande estudo, assim como muitos dos meus e de outros, parece pequeno demais em crianças com traços psicopáticos. E é uma estrutura responsável por muitos resultados diferentes, mas um deles é a capacidade de sentir medo e coordenar essa experiência de medo. Além disso, há a capacidade de perceber quando outros sentem medo. Isso é empatia, simular a experiência de outra pessoa. Isso lembra o exemplo do homem que não reconhecia o medo no rosto. É como uma cegueira emocional. É difícil entender emoções nos outros que você mesma não sente. Então, como as pessoas com psicopatia se desenvolvem com esse temperamento relativamente destemido, elas não respondem à punição, elas não se importam muito em se machucar. Elas também não entendem quando outras pessoas estão com medo. Elas realmente não entendem porque é ruim fazer alguém sentir medo, porque elas mesmas não experimentam muito essa emoção. E então, definitivamente são, sabe, déficits no cérebro. Então é como alguém daltônico? Você diz que é azul e ela responde que não sabe o que é, só ouviu falar. Eu posso meio que tentar adivinhar o que é isso quando vejo esse tom estranho, seja lá o que for, eu consigo. Talvez às vezes seja azul, muitas vezes é verde ou laranja, depende do... Mas eles estão só chutando, né? Eles estão só chutando Que isso é. o que isso é. Sim, sim. Então, sabe, Amy Thomas escreveu um livro muito, eu acho que foi um best-seller sobre as próprias experiências dela, tendo psicopatia desde muito jovem. Conversamos bastante sobre as experiências dela com emoções como medo, culpa e amor. E ela simplesmente diz: eu nunca tive um sentimento como o que você está descrevendo. Tipo, eu simplesmente não sinto essa emoção, mesmo depois de bastante terapia. Ela afirma que algumas psicoterapias realmente parecem melhorar sintomas de psicopatas. Embora ela não sinta amor, que de uma perspectiva científica é valorizar intrinsecamente o bem-estar de outra pessoa. Então, o que acontece com essa pessoa importa pra você, não importa como isso te afeta, certo? Então, mesmo que tenham um filho, eles simplesmente não amam o filho da mesma forma que as outras pessoas amam. Algumas pessoas que são psicopatas, eu realmente acho que tem um círculo muito restrito de pessoas por quem elas realmente se importam. Patrick Gagne também lançou no ano passado um best-seller de memórias sobre viver com psicopatia e tem marido e filhos. Não consigo expressar o quanto sou grata por ela ter sido tão aberta sobre suas experiências e sobre ser psicopata. Quero dizer, a ponto de muitas pessoas me perguntarem, ela é realmente psicopata? E eu respondo sim. Ela foi avaliada como tendo todos os traços por uma profissional, mas não é o que você imagina como psicopatia, por isso você não entende. Mas seria muito estranho ser casado com alguém assim.
Você consegue imaginar isso? Ela diz. Sabe o que a gente devia fazer? A gente devia se voluntariar para a grande venda e roubar todo o dinheiro. E o marido responde. Não, a gente não devia fazer isso. Não devia mesmo. Ah, você tem razão, desculpa. Foi mal, foi mal. Já me voluntariei para a grande venda. Então somos bacon e tortas. E eu não... Quer dizer, talvez ela não seja assim, mas se você estiver lá. Se sou casado com uma psicopata, devo pensar, será que ela fez algo estranho ultimamente? É melhor eu conferir para ter certeza de que ela não faz nada estranho, já que faço parte do círculo íntimo. Não me preocupo comigo, mas com o vizinho que usa soprador de folhas. Ela pediu, não faça isso enquanto gravo meu podcast. Fica a dúvida, você está aí fora? Desmontar o soprador de folhas desse cara ou colocar um M80 dentro dele para explodir na próxima vez que ele ligar. Tipo... Não entendo de M80, mas desmontaria o soprador de folhas de qualquer vizinho com prazer. Eu acho que sopradores de folhas deveriam ser proibidos. Nem começa, sério, eu só não aguento. Eles são proibidos onde eu moro? Eles têm que perder a mão onde eu moro. Foram proibidos em Washington, D.C. e em vários condados de Maryland, sim, são proibidos. Esse negócio todo, nem o aparelho inteiro, nem me deu o aparelho inteiro. É tipo assim, o negócio todo agora o problema é seu, é só isso que faz. Ele sopra todas as folhas do gramado pra rua, e aí outra pessoa tem que limpar. Ou sopra todas as folhas do gramado do vizinho, e aí pra o meu quintal. E aí? Eu pago sempre o mesmo cara pra soprar as folhas do quintal pra rua, onde acabam voando pelo bairro. Porque se você quer tanto se livrar disso, usa um aspirador e aspira tudo, ou então varre. Acho que o soprador de folhas é o psicopata dos eletrodomésticos. Com certeza é, mas existe uma solução óbvia pra essas coisas. Tipo, eu tô andando pelo bairro e penso, não consigo fazer essa ligação por causa desse barulho todo. Também não consigo respirar porque a sujeira da garagem dessa pessoa está no ar. Estava tudo certo no chão, mas precisa ser lançado no ar. Esse é um podcast inteiro que ninguém quer ouvir sobre sopradores de folhas mesmo. Você já respondeu minha próxima pergunta. Existem terapias eficazes para ajudar pessoas com traços psicopáticos a desenvolver empatia ou comportamentos pró-sociais? E parece que existe, mas Deus, isso deve ser realmente uma batalha difícil. Tipo, olha, eu nunca senti amor. Bem, prepare-se e sente-se nesse sofá porque vamos fazer você se sentir cuidado e se importar com outras pessoas. Isso é uma tarefa difícil, cara. Sim, é uma tarefa difícil. Nunca será possível mover alguém totalmente de um extremo da personalidade ao outro. Isso não vai acontecer. Por exemplo, Amy Thomas diz que ainda não sente o que chamamos de amor, mas sente algo próximo à lealdade. Agora, ela sente que deve as pessoas tratá-las bem, sabe? Pessoas que a trataram bem, que eram próximas dela. Ela sente obrigação por elas, o que já é um grande avanço. Esse sentimento pode levar longe. Assim, tratar esses problemas quando jovens é mais fácil, certo? O cérebro é mais plástico, você não tem tantos hábitos e coisas enraizadas. Então, o problema com crianças que desenvolvem psicopatia é que você acaba entrando em uma espiral ascendente ou, dependendo de como você queira ver, descendente. Com esse temperamento destemido, você não reage à punição. E você também tende a ser um pouco insensível ao afeto e não tão interessada em carinho e amor de outras pessoas. Você realmente não responde a isso. E isso faz com que a maioria dos pais fracasse, porque a maioria dos pais são apenas pessoas comuns tentando fazer o seu melhor, certo? Aquelas punições como o cantinho do pensamento parecem não funcionar, né? Você põe a criança de castigo e ela repete o comportamento, enquanto a maioria responde rápido a punições consistentes. Além disso, elas não parecem querer abraços ou carinho, então você se afasta achando que é respeitosa, mas isso é justamente o contrário do que deveria fazer. Crianças que, e também como a criança não responde ao castigo, você começa a aumentar as punições. Você pensa, nossa, o castigo não funcionou, vamos ser um pouco mais rigorosos da próxima vez. Infelizmente, essas tendências naturais dos pais acabam levando a criança para o caminho errado. As punições aumentam e há afastamento do amor e carinho. Como seu filho não responde à punição e se comporta mal, você fica irritada com ele quase sempre, entrando em um ciclo negativo e hostil. Isso é o ciclo coercitivo que faz a criança pensar que os outros são apenas desagradáveis. Por que todos são tão maus comigo? Elas recebem pouco carinho, afeto e punições mais severas, piorando o comportamento e sendo tratadas ainda pior pelos outros. Isso continua até a criança apresentar sérios problemas de comportamento e traços emocionais insensíveis. Então, o que programas realmente eficazes de treinamento de manejo parental fazem é basicamente ensinar os pais a superar suas inclinações automáticas. O que funciona para a maioria das crianças não funciona para esse grupo, pois apresentam comportamentos diferentes.
Então, basicamente, você é orientada a sobrecarregar essa criança até um grau quase ridículo. Com amor e carinho, é preciso demonstrar calor e emoções positivas muito mais do que parece necessário, pois elas não reagem a baixos níveis disso. Então, tipo, tem que ser meio exagerado, né? O detector delas não é tão sensível, então precisa deixar isso claro. É como namoro, né? Quando as mulheres falam, dei um sinal, olhei pra ele e desviei. E não, não, não! Você tem que ir até lá e sentar no colo daquele cara. É isso que você precisa fazer pra ele entender. Aumenta o volume. Exatamente, é isso mesmo. Parece desrespeitoso para muitos pais que dizem: Isso não é o que meu filho quer, mas há um motivo para você ser o pai e eles, a criança. Eles nem sempre sabem o que é melhor para eles, né? Assim como não escolhem usar cinto de segurança, você precisa tomar decisões por eles nessas situações. Além disso, você precisa ter um sistema muito forte para recompensar a criança por fazer as coisas boas e não as coisas ruins. Isso exige muito treinamento, pois é difícil de aprender e depende minimamente de punição. Os timeouts são muito eficazes para todas as crianças porque, além de serem irritantes, o que é eficaz, eles retiram o reforço. Então, se essa criança realmente está se divertindo ao provocar outras pessoas, com o mau comportamento dela ao colocá-la de castigo, você está eliminando essa fonte de reforço para o mau comportamento. E isso já ajuda de qualquer forma. Existem terapias chamadas de terapia de interação pais e filhos, ou PCIT, que demonstraram realmente funcionar. Mesmo com crianças que são bem difíceis de lidar quando são pequenas, tipo, sabe, de 3 a 6 ou 7 ou 8 anos de idade, com crianças mais velhas, há outras formas de treinamento de manejo parental que funcionam. Vou te dizer que você tem que procurar pelas coisas que realmente funcionam, porque tem muitos terapeutas que vão dizer, vamos fazer terapia com cavalos, vamos fazer arte terapia, e tipo, as pessoas gostam dessas coisas, mas elas não funcionam. O principal é que, para crianças, a terapia geralmente não é tão eficaz, pois envolve ensinar habilidades para aplicar no dia a dia. E, sinceramente, uma criança de 5 anos não consegue fazer isso. Pais acham que podem mandar a criança para um treinador, como no adestramento de cachorro, e ela voltará treinada. Mas isso não funciona. O pai ou mãe é quem precisa ser treinado para aplicar a terapia. Ou seja, serve para qualquer coisa: ansiedade, autismo, TDAH, tudo igual. Percebi que existe todo esse tipo de esquema, talvez eu esteja repetindo a palavra. Agora tem terapeutas que dizem aos pais exatamente o que eles já acreditam. Eu vi esse vídeo. Tinha uma criança e ela estava gritando, tipo, você pegou meu videogame? Essa criança tinha uns 4 ou 5 anos. E ele tinha quebrado a TV de tela grande deles, e a mãe estava filmando, ou o pai estava filmando, e a criança estava tendo um surto insano e estava muito brava. E esse terapeuta falou assim, olha, o que você tem que fazer aqui é não ser mole com alguém assim, e blá, 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 blá. E aí, tipo, o comentário mais curtido era, ei, eu sou terapeuta. Isso é tipo um surto de autismo neurodivergente. Isso não é um comportamento normal. Você não pode simplesmente ser duro com essa criança, isso não vai funcionar. Esses pais não estão cedendo. Isso não é malcriação, ele realmente não se controla, tem uns 4 anos, quebrou a TV e não entende as consequências. Mas todos os outros comentários são tipo, no meu tempo eu teria apanhado por algo assim. E é tipo, por isso que você ficou ruim, tio Bob, tipo, você não é. Isso não funcionou pra você e não funcionaria. Não é apenas uma criança malcriada. Se fosse um garoto de 13 anos, tudo bem, talvez você tivesse razão. Mas é uma criança pequena que não entende que jogar o controle remoto na TV quebra e sai caro. Ele só quer jogar videogame e não consegue controlar as emoções. Mas há terapeutas que apenas dizem, você tem uma criança malcriada? Vou reforçar que você não está sendo um pai ou mãe rígido o suficiente. Basta me pagar que te ensino como ser mais firme. Tipo, existe esse movimento dos pais rigorosos, onde é assim, eu sou pai. Eu simplesmente não vou deixar meus filhos fazerem nada, especialmente se for uma menina. Existe até um clube inteiro pra caras assim, de verdade. É muito frustrante pra um terapeuta. Tem que ser a pior notícia de todas, né? Porque você pensa, um grupo inteiro de pessoas fazendo exatamente o oposto do que você faz pra ter bons resultados na criação dos filhos. Legal, quero dizer, o TikTok e o Instagram são as piores notícias de todas para, tipo, todos os cientistas, porque eles estão simplesmente, quero dizer, eles estão afogados em desinformação. Eu detesto essa palavra, mas é informação ruim, especialmente em psicologia clínica. É difícil ser ouvida em meio a tanta conversa. Um erro comum é pensar que, de certa forma, parece que ser amorosa, ter padrões e impor consequências a comportamentos inadequados são vistos como opostos extremos.
Então, tipo, ou você é uma mãe super permissiva, é carinhosa e acolhedora, e seu filho pode fazer o que quiser, e você pensa, eu só preciso dar mais amor pra ele. Mas isso não funciona, né? Isso é chamado de criação permissiva, sabe? Nós sabemos 100% que isso não vai trazer bons resultados. As crianças acabam tendo mais problemas de comportamento, além de mais ansiedade quando são criadas desse jeito. Mas aí alguns pais vão longe demais, para o outro extremo, onde eles acham que precisam ser super rígidos, duros, severos e aplicar punições muito pesadas. Meu filho não tem autonomia, isso é criação autoritária e também é ruim, né? As crianças não se desenvolvem bem quando são criadas desse jeito. Existe um meio termo feliz. Todos nós conhecemos esses jovens na faculdade, né? Todos nós conhecemos esses jovens na faculdade. E era tipo, e aí? O que acontece com aquele cara que entrou pra uma seita religiosa ou que fica usando drogas o dia inteiro? E aí você descobre, sim, ele cresceu em uma família super rígida. E você pensa, Paul está fora de controle. Ou tipo, eu lembro, isso foi na época da faculdade, lembra? Outro Jordan. Lembro dos meus amigos dizendo, você precisa conhecer a Judy e o grupo dela. Todos cresceram nessa igreja estranha. É uma loucura. E você pensa, ok, o que vão aprontar hoje à noite? Porque você já sabe que eles vão estar totalmente descontrolados e sem inibição. Tipo, estão fazendo um George Costanza. Vou agir diferente do que fazia na juventude, como voltar cedo pra casa ou participar do grupo da igreja. Agora eles estão meio malucos, né? A gente tem um jeito estranho, a cultura atual está meio estranha. Os pais dão cada vez menos autonomia aos filhos a cada geração. Então, é bem comum agora que o jovem médio indo para a faculdade, e mais ou menos metade dos jovens vão para algum tipo de faculdade residencial quando fazem 18 anos. Eles têm pouca experiência como autônomos e tomando decisões sozinhos, o que é quase uma receita para desastre. Você deve permitir que os jovens tomem decisões de forma autônoma antes de enviá-los para o mundo. Mas o meu próprio círculo pessoal, eu diria, está cheio de pais que vão longe demais, no sentido oposto, sendo permissivos demais e não entendendo isso. Amor, carinho e cuidado são essenciais para ser um bom pai ou mãe. Seu filho precisa sentir que é amado, isso é fundamental. É a base essencial para uma boa criação, mas não é tudo para ser um bom pai ou mãe. Se além disso você deixa seu filho fazer tudo o que quer, isso faz com que eles acreditem que são a pessoa mais importante do mundo, que as necessidades deles importam e as dos outros não, e isso é uma receita para o narcisismo, infelizmente. E sabe, o que temos visto nas populações realmente altruístas com as quais eu trabalho, que também fazem parte da minha pesquisa, é que o segredo para eles, e é exatamente o oposto das pessoas com psicopatia, é que eles não acham que são a pessoa mais importante do mundo. Eles não acham que são mais importantes do que qualquer outra pessoa. Eles acham que todo mundo é igualmente importante. E, as necessidades de todo mundo importam. E pessoas que são psicopatas pensam o oposto. Elas acham que as necessidades delas importam e as dos outros não. Então, se a forma como você está criando seu filho transmite a mensagem de que as necessidades dele são as únicas que importam e que as necessidades de todo mundo são secundárias em relação à criança, eu te garanto, você está passando a mensagem errada se quer que seu filho desenvolva um núcleo compassivo e cuidadoso. Você acha que todos estamos em um espectro entre psicopatia e altruísmo, ou são trajetórias distintas? Quer dizer, todos estamos em algum ponto desse espectro e podemos subir ou descer nele. Falei sobre como ajudar crianças a melhorar o cuidado com os outros por meio de terapias, mas adultos também podem fazer isso. Poucas pesquisas são feitas sobre isso, especialmente nos Estados Unidos, e esse número diminui a cada ano. No entanto, há muitos estudos comprovando esse fato. Terapias cognitivas e comportamentais, até para adultos, podem ensinar novas formas de pensar sobre relacionamentos, mostrando como seus comportamentos influenciam reações negativas e que, ao mudarem atitudes e expectativas, resultados melhores podem surgir. Isso pode ter efeitos duradouros nas pessoas, afetando comportamento, emoções e personalidade. Com o tempo, pode funcionar. Você acha que a neurociência conseguirá um dia prever tendências altruístas ou psicopáticas? Como você disse, exames cerebrais ainda não conseguem, certo? Mas eu não sei. Há outras coisas que podemos fazer? Quando a FMRI couber em um boné, será que as crianças do jardim poderiam usar por uma semana e dizer: olha, cuidado com o pequeno Jordan. O negócio está acendendo em áreas indevidas? As pessoas buscavam há muito tempo a capacidade de detectar qualquer transtorno psicológico com uma varredura cerebral individual. Ainda não chegamos lá, sabe? É difícil saber, porque o problema é esse. Uma ressonância magnética só mostra onde o fluxo sanguíneo está mudando no cérebro. Ela não mede a atividade real dos neurônios e também não mede a atividade dos sistemas de neurotransmissores, tipo isso é dopamina, é serotonina, então ela acaba deixando de fora muita coisa que está acontecendo.
E então, sabe, é tão caro agora que talvez possa te dar uma noção, pode servir como uma medição adicional de risco. Ainda não é possível diagnosticar alguém apenas com uma tomografia cerebral. Entendi. É como satélites que mostram nuvens, mas não dizem se está chovendo abaixo delas, só mostram as nuvens. Sim, esse é um bom exemplo. Ok. Entendeu? Eu não sei se. Quer dizer, provavelmente eles conseguem ver com satélites, mas essa é a minha analogia e as pessoas vão ter que lidar com isso. Mas quais seriam as implicações éticas disso? Tipo, ok, a gente sabe que é meio estilo Minority Report, não é? Tipo, ok, a gente sabe disso. Essas duas crianças da escola têm traços psicopáticos, mas ainda estão no jardim de infância, são legais e brincam com todos. E aí é tipo, quando essa criança empurra alguém no parquinho, é tipo, ahá, a gente sabia. Mas quando a outra criança faz isso, é tipo, ah, eles têm 4 anos, tanto faz, quem liga, eles fazem isso, é o que crianças de 4 anos fazem. Bem, sim, quero dizer, esse é o grande risco. No entanto, é apenas um risco. Se você simplesmente assume que esses traços são imutáveis e que todo outro transtorno psicológico pode ser tratado, então por que esses seriam exclusivamente imutáveis? E as evidências mostram que eles podem ser mudados e melhorados. Esse pessimismo sobre psicopatia e outros transtornos de personalidade lembra a história da Kitty Genevieve ou os estudos de Zimbardo, não é? Essa visão pessimista da natureza humana não é relevante para a realidade. Eles são totalmente tratáveis. Por exemplo, talvez poucos saibam que o transtorno de personalidade borderline também torna as pessoas muito antissociais. Em alguns casos, se você recebe o padrão ouro chamado terapia DBT, especialmente começando cedo, pode diagnosticar isso na adolescência, quando geralmente surge. Acho que a taxa de sucesso para não ser mais diagnosticável com borderline, algo como 5 anos depois, é de cerca de 60 ou 70%. É algo realmente tratável, sim, mas as pessoas são estranhamente pessimistas em relação a essas coisas, então acho que esse pessimismo é totalmente injustificado. Mas no momento a gente nem está realmente tentando tratar a psicopatia. Então, tipo, dada, não estamos mesmo. É como se estivéssemos naquela situação de conselho minoritário. Mas se tentarmos tratar, acaba funcionando de verdade. As pessoas não querem ser assim. Eu nem consigo te dizer quantas pessoas com psicopatia eu já conversei que não querem mais ser desse jeito. Elas dizem, isso não está funcionando para minha vida. Eu finalmente percebi algo que nem todos notam, mas muitos dizem, eu percebi isso. Tipo, do jeito que eu estou agindo, tipo, o problema sou eu, sabe? Parafraseando a Taylor Swift, parece que eu estou causando problemas na minha própria vida. E eu quero sair desse ciclo, quero sair desse espiral de comportamentos, e eu simplesmente não sei como. Ótimo ponto, pois lembro da Amber, a pequena sedutora. Acho que não citamos o exemplo dela especificamente. Mas essa é uma garotinha que queria, tipo, uma bolsa ou algo assim, então ela simplesmente ia procurar um homem pra comprar isso pra ela. E basicamente dizia, tipo, eu faço todas essas coisas. E ela não se importava que tinha 14 anos e ele 25 e que ele poderia ir para a prisão por isso. Ela só pensava, tanto faz, eu quero essa bolsa. É isso que importa. Esse comportamento vai acabar afetando ela e ela vai perceber que sua indiferença não significa nada. Você vai sentir as consequências de dormir com caras aleatórios por bolsas na adolescência. Exatamente. E você provavelmente não percebe isso na adolescência ou início dos 20 anos, já que não é quando a maioria toma as melhores decisões ou tem mais maturidade emocional. Então, sabe, quero dizer, a Thomas chamava os 20 anos dela de fase de playground, onde o comportamento dela era o pior possível. Porque, sabe, as pessoas se empolgam. Mas sim, quando você chega no final dos seus 20 anos e nos 30, com certeza. Pessoas que vivem esse tipo de estilo de vida geralmente percebem isso de forma bem consistente. Isso não está me levando a lugar nenhum. Esse não é o tipo de vida que eu quero levar, não é o tipo de pessoa que eu quero ser. Tipo, isso simplesmente não está funcionando pra mim. E sabe, eu serei a pessoa que mais vai se beneficiar se eu buscar tratamento. Gostaria que você voltasse para falar sobre altruísmo, que era o plano inicial, mas acabamos indo para o tema da psicopatia. Tudo bem. Passei por menos da metade das anotações. O resto fala de altruísmo, mas só temos 5 minutos, então não vai dar tempo. Bem, eu ficaria feliz em voltar. Ótimo, era a minha próxima pergunta. Uma coisa que isso não tem relação com o programa. Fiquei tão impressionado com a ideia dos super reconhecedores faciais que quis anotar e incluir no final. Eu não sabia disso. Existe também a cegueira facial, certo? Quando você esquece o rosto das pessoas e sempre parece que nunca as viu antes. Acho que isso não acontece com seus pais, mas com a maioria sim, né? Totalmente com seus pais, absolutamente com seu cônjuge. Sim, você aprende a reconhecer as pessoas por pistas específicas, como a linha do cabelo, ou se elas têm uma pinta específica ou algo assim. Isso é insano pra mim. Então, basicamente, você simplesmente não consegue lembrar o rosto de ninguém, incluindo pessoas com quem você é casado e mora junto. Sim, quero dizer, tipo, se então a maneira como eu mostro para meus alunos como isso funciona é mostrando rostos de pessoas muito famosas de cabeça para baixo.
O software de reconhecimento facial exige que os traços estejam na posição correta. Essa disposição canônica para, ativar, ele precisa ver dois olhos em cima de algo como um nariz e uma boca dentro de um oval. Quando encontra essa disposição canônica de um rosto, ele ativa e pensa: deixa eu olhar no meu catálogo de rostos para descobrir quem é. Então, olhar para rostos de cabeça para baixo meio que se assemelha ao que é ter cegueira facial. Você simplesmente fica eu não sei, quem é essa pessoa? Quase não importa quem seja. Nossa, eu não consigo imaginar viver assim, isso é absolutamente louco pra mim. Mas aí tem o oposto, os super reconhecedores de rostos. E eles conseguem reconhecer pessoas que viram uma vez, anos atrás, e na verdade precisam fingir que não lembram das pessoas porque seria estranho. E eu não estou nesse nível. Encontro alguém do jardim de infância e pergunto: você é o Ted? A pessoa se surpreende e digo que estudamos juntos. Ela responde que se mudou de Michigan aos 7 anos. E eu fico uau, chutei bem e realmente é estranho, mas sei lá. E eles... Você está me perseguindo desde então? Mas não é como se eu fosse ao Chipotle e reconhecesse que aquela pessoa morava em Manhattan e malhava na Equinox. Não consigo fazer isso sozinho, mas consigo lembrar. A gente não estudou junto em outro estado há 30 anos, e a pessoa se surpreende que lembro disso. E isso sempre acontece comigo, preciso fingir que não lembro da pessoa e pergunto qual seu nome, e eles respondem Mark. Fico pensando... Já fui na sua casa quando éramos crianças, mas tudo bem. Não quero dizer isso logo porque é estranho. Se eu disser, ei, lembro de você, ficamos juntos há 35 anos na sua casa, isso é estranho. É isso que você faz, acho que você é super boa em reconhecer rostos. Quer dizer, tem um site que você pode acessar e testar isso. Ah, beleza, qual é o site? Então, o pesquisador é o Brad Duchesne. Acho que é faceblind.org ou algo parecido. Procure por faceblindness para achar o site. Vamos colocar o link nas notas do episódio. Vou pedir pro Bob procurar isso e colocar nas notas do episódio. Então, com certeza, vamos encontrar. Porque eu quero fazer esse teste. Esse é um dos motivos pelos quais anotei isso. Primeiro, é incrível. Mas segundo, o oposto. A questão da cegueira facial foi uma loucura pra mim. Mas achei que lidava bem. Até minha esposa disse, tenho certeza. Você não lembra daquela pessoa que conhecemos em Taiwan? Muitos dizem que todos os asiáticos se parecem, o que considero um tipo de racismo leve. Mas eu penso não. Lembro de um senhor que conheci num almoço em Taiwan há 5 anos. A Jen fala, não acredito que você lembra de todas essas pessoas, e eu realmente lembro. Nem sempre sei o nome delas, mas penso não. Quando vimos ele pela última vez, usava camisa listrada azul. Jen disse, é estranho você conseguir isso, legal. Isso é incrível. É um superpoder divertido quando não é assustador. Eu acho... As diferenças entre nossas próprias experiências internas e as dos outros são invisíveis para nós. Então, a maioria de nós simplesmente passa pela vida assumindo que as experiências que temos internamente são as mesmas que as de outras pessoas. Então, acho que muitos super reconhecedores de rostos demoram um tempo para perceber isso. Tenho facilidade em reconhecer rostos e lembrar onde vi as pessoas pela última vez, mas acho isso normal. Então, você percebe que outras pessoas simplesmente não conseguem fazer isso. O estranho era quando eu dizia, Tom, e respondiam, já nos conhecemos? Eu dizia, sim, estudamos juntos na faculdade. Eles ficavam, como assim? Eu dizia que você morava no 5º andar e eu no quarto da casa Hunt. Eles respondiam, isso foi em 1997 e quase não conversamos. Eu respondia, sim, mas você era colega de quarto do fulano. E aí eu pensava, eu sou estranho, estou deixando isso estranho, porque pessoas normais nunca lembrariam disso. Certo? Você está tentando ser simpática? Mas sim, não, meus 20 anos meio que acabaram com isso. Quer dizer, então acho que não foi há 10 anos. Eu procurava alguém do jardim de infância e falava, você conhece o Ted, lembra? Ainda joga futebol? E eles respondiam, quem é você e por que fala comigo? Sabe, não acredito que você lembra disso. E então, aí você só, como você disse no livro, tem que fingir que não lembra deles. E aí você pega o nome deles de novo. Mas você já sabia e eles dizem, agora você se chama Teodoro? Ok? Bem, tudo bem, eu não posso te chamar de Ted, porque você vai dizer, ei, não me chamam assim desde 1984. Nossa, quando a gente se conheceu. Quero dizer, é tão engraçado porque, não é psicopatia de jeito nenhum. É uma forma de estar à margem da sociedade para conseguir se dar bem com as pessoas. Se você está na margem, você meio que tem que agir mais como as pessoas do meio e tem que mascarar. E pessoas com todos os tipos de cérebros que estão nas margens.
como pessoas que têm autismo, pessoas que são super inteligentes, sabe? Crianças que são muito inteligentes em algum momento pensam: se eu soar como um dicionário ambulante, as outras pessoas vão zombar de mim e não vão gostar de mim. Então eu simplesmente não posso falar assim e tenho que meio que aprender a mascarar. E é mais ou menos isso que as pessoas com psicopatia também fazem. Elas pensam: percebi que os outros sentem coisas que não sinto, então vou fingir ser diferente do que sou. A gente conheceu um cara assim, eu era muito amigo desse cara. Ele. Provavelmente eu não deveria dizer, provavelmente não deveria ter dito isso, mas já era, né? Ele é professor agora, e eu lembro que quando estávamos no ensino médio, ele começou a furtar coisas em lojas. E eu falei: cara, o que você está fazendo? E ele disse: todo mundo acha que eu sou só esse cara super inteligente. E eu falei: você é literalmente um gênio. Acho que sim, provavelmente. E ele disse: eu não gosto disso, eu não quero isso. Então ele começou a fazer várias coisas erradas pra disfarçar, e aí ele foi pego, e isso virou um grande problema. Mas ele deu uma palestra numa faculdade quando ainda estávamos no ensino médio. Uau. Algo que eu não lembro? Física ou algo assim? Então. E foi tipo: talvez se você não for preso por roubar doces da CVS, você realmente possa ser alguém na vida. Esse foi meio que o momento dele. Mas essa coisa de mascarar é muito comum pra muita gente. Eu sei que vamos receber comentários sobre isso também. Queremos nos sentir conectados com quem está ao nosso redor, e alinhar nosso comportamento e experiências com essas pessoas é uma forma de conseguir isso. Obrigado por participar do programa. Chamaremos você novamente para falar sobre altruísmo. É fascinante. Meu altruísmo também é egoísta, mas depois falo com você sobre isso. Acho que sim, ou talvez seja normal para ser descoberto e discutido, suponho. Muito obrigado. Eu sei que você está preso pela neve e talvez sem nada para fazer, mas agradeço. Vou fingir que veio aqui por vontade própria. Estamos definitivamente presos pela neve, mas eu fiquei extremamente feliz em arranjar um tempo para conversar com você hoje. Foi muito divertido. Os bancos fizeram lobby para poder roubar das pessoas. Nunca achei Mark Zuckerberg uma boa pessoa. Ele criou o Facebook no dormitório para avaliar a aparência de estudantes sem consentimento. Eles compram Instagram, WhatsApp e não são os únicos. Tim Cook adquire 90 empresas ao ano. O Google paga para a Apple mais de 20 bilhões de dólares por ano para não criar um mecanismo de busca. Se você tirar as aquisições do Google, eles não possuem plataforma de vídeo, tecnologia de anúncios, gerenciamento de servidores, colaboração de documentos, mapas, satélites, nem navegação curva a curva. Eles não criam ideias como Willy Wonka, são como tio Patinhas, compram e usam brinquedos dos outros. Pesquise no Google e desative a correção automática, como quando sugerem: você quis dizer Beverly Hills, não Burville Hills, assim o contexto não é considerado. Como assim? O Google está fazendo isso de propósito? A Amazon cobra para posicionar resultados de busca, então o primeiro resultado é sempre mais caro, pior ou os dois. Tornamos ilegal consertar a tecnologia quebrada de outra pessoa e depois nos perguntamos por que toda a nossa tecnologia está quebrada.